Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os fatos que são notícia e que podem impactar o seu dia. Está começando mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Fique com a gente nos próximos 30 minutos, muita informação de qualidade. Aqui comigo, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todos os nossos ouvintes, um ótimo feriado para todo mundo. Friaca, hein? Será que o inverno chegou? Tá com cara. Estamos ao vivo também, além do rádio, na internet, com a nossa live no Facebook. Acesse para assistir essa cobertura especial, facebook.com/Rádio Cidade Tour. Curta, compartilhe, aproveite também para deixar o seu recado lá, interagir com a gente, dizer o que está ouvindo, o que está achando do programa. Aproveite também aí para dizer o que você está fazendo de bom nesse feriado. Fique à vontade, acesse facebook.com/Rádio Cidade Itu. E olha, estamos começando a falar da cidade de Itu. 15ª morte por Covid-19 é confirmada no município. Outras 2 pessoas também testaram positivo para a doença. Pois é, Thiago, essa confirmação do 15º óbito aconteceu na sexta-feira, já que a prefeitura não divulgou informações no fim de semana. Portanto, o último boletim oficial de sexta-feira, dia 22, 119 casos confirmados na cidade de Itu, entre eles 15 óbitos e 72 curados. O número de casos descartados subiu para 239. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados na cidade de Itu são 21. Entre eles, 10 estão em internação clínica, 4 suspeitos em UTI. A cidade de Itu ainda investiga 3 óbitos por suspeita de Covid, Thiago. 19 casos a mais de coronavírus são contabilizados em Sorocaba. Pois é, Sorocaba, o último boletim que demos na sexta-feira eram 577 casos confirmados. Daquele dia para hoje, 100 casos a mais. 677 casos confirmados do último programa para este. Portanto, Sorocaba, com 677 casos confirmados, aumentou o número de óbitos, 40 óbitos desde sexta-feira, eram 33, agora 40 óbitos, 34 seguem internados, estão recuperados em Sorocaba ou em recuperação 603 pessoas. Portanto, 677 casos confirmados, 34 pessoas internadas, sendo 14 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação, 603. Os óbitos com a confirmação aí no fim de semana chegam a 40 óbitos em Sorocaba, Thiago. E a cidade de Salto registrou mais 4 infectados por Covid-19. Agora são quantos casos na cidade? São 41 confirmados, números também oficiais da sexta-feira, já que Salto também não divulgou o boletim no fim de semana. 41 casos confirmados, sendo 23 pacientes já curados da doença. 9 casos seguem aguardando resultados. Os casos suspeitos, Salto não tem nenhum óbito confirmado. São 119 casos descartados até o momento na cidade de Salto. Muito bem, atualizando as informações, para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo, fique com a gente, muita informação aqui em 104,7. E subiu para 27 a quantidade de casos confirmados de coronavírus em Porto Feliz. Pois é, Thiago, Porto Feliz aumentou. A cidade de Porto Feliz é uma das poucas que trabalha todos os dias com as informações a respeito da pandemia, divulga diariamente desde o início. 27 casos confirmados neste domingo, um caso segue em internação clínica, 19 já estão curados e 7 casos estão em isolamento domiciliar. Além desses 27 casos confirmados, a cidade de Porto Feliz tem também 19 casos suspeitos, sendo que 17 estão em isolamento domiciliar e 2 em internação clínica. Porto Feliz tem 2 mortes confirmadas, já descartou até o momento 159 casos. Em Indaiatuba, 4 mortes a mais de Covid-19 foram registradas. Há também mais pessoas que testaram positivo para a doença. Sim, Thiago, esses 4 óbitos foram no fim de semana, né? Desde sexta-feira anunciamos aqui 16 óbitos confirmados na sexta. Hoje são 20 óbitos confirmados. Ontem foi confirmado mais 2 óbitos, mais 2 mortes decorrentes de infecção pelo coronavírus. Assim sobe para 20 o total de óbitos em Indaiatuba. Um óbito ocorreu ontem mesmo no AOC. Mulher de 71 anos estava internada desde o dia 14, era hipertensa e diabética.
O segundo caso é a confirmação do exame positivo de um óbito que ocorreu no dia 17, na UPA, de um paciente masculino, 88 anos, era hipertenso e diabético. Indaiatuba já contabiliza 206 casos confirmados. Entre esses casos confirmados, 6 seguem internados, 180 pacientes já estão curados e mais 20 óbitos. Indaiatuba tem ainda 7 óbitos suspeitos em investigação, aguardando resultados de exames. 34 óbitos suspeitos já foram descartados. O total de pessoas suspeitas aguardando resultados de exames neste momento são 80 no total, sendo que 26 estão em internação clínica e 11 casos suspeitos estão fazendo tratamento em UTI, Tiago. E nas cidades da região, Cabreúva, Votorantim, tem informação atualizada? Temos sim, Tiago. Antes, passar rapidinho aqui, Jundiaí, cidade de Jundiaí, 634 casos confirmados, subiu de sexta-feira para ontem, 601 para 634 casos confirmados. Desses casos confirmados, 172 estão fazendo tratamento em casa, 42 internados. Os casos recuperados em Jundiaí já são 373. Jundiaí também teve 4 confirmações de óbitos no fim de semana, passando de 43 na sexta-feira para 47 ontem. Os casos suspeitos na cidade são 92. 12 óbitos suspeitos seguem aguardando resultados de exames e os casos descartados já são 276. Votorantim não atualizou no fim de semana também. A última atualização da sexta-feira são 91 casos confirmados. Entre esses 91, 72 já recuperados, 11 em isolamento domiciliar, 4 internados e 4 mortes confirmadas na cidade de Votorantim, que tem ainda 13 casos suspeitos que estão aguardando resultados, 7 deles estão internados. Cabreúva tem 2 mortes confirmadas, confirmou mais uma na sexta-feira, não divulgou seu boletim no fim de semana. Portanto, Cabreúva com 2 óbitos confirmados, as mortes suspeitas não tem nenhuma, são 42 casos descartados até o momento e o total de casos confirmados subiu de 33 para 35, 16 casos suspeitos ainda aguardam resultados de exames, Tiago. Já traçamos aqui um balanço dos municípios da região, agora vamos expandir para o Brasil. Já são mais de 22 mil mortes por Covid-19 e 363 mil confirmações de pessoas que testaram positivo para a doença. Pois é, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde ontem à noite, o Brasil tem 22.666 mortes por Covid-19. Eram 22.013 no sábado. Foram 653 registros de mortes incluídos no balanço em 24 horas. O total de casos confirmados chegou a 363.211. 363.211 foram 15.813 novos casos incluídos no balanço em 24 horas. Além disso, 149.911 pacientes já se recuperaram, segundo o Ministério. Isso dá uma soma total de 41,3%. Na sexta-feira, Tiago, o Brasil ultrapassou a Rússia e se tornou o segundo país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus, atrás somente dos Estados Unidos. Falávamos aqui ainda na sexta-feira que possivelmente no fim de semana o Brasil ultrapassaria a Rússia, mas não esperava que fosse tão rápido. Na própria sexta-feira, o país já ultrapassou a Rússia na lista aí dos países com casos confirmados de coronavírus. Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a 6ª posição. Fica atrás dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. O estado de São Paulo chegou a 6.163 mortes por Covid-19, com 118 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Com os novos casos, já são 82.161 pessoas infectadas, registrados em 508 municípios, o que equivale a 78% de todo o território do estado de São Paulo. Destes, 236 cidades tiveram uma ou mais vítimas fatais da doença, pelo menos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento à Covid-19 é de 75,7% em todo o estado. E os dados oficiais mostram que há atualmente 11.900 pacientes internados, sendo 4.661 em UTI e 7.321 em enfermaria. Até o momento, 16.494 pessoas já se recuperaram, Tiago.
8h13, muito bom dia para você ligando o seu rádio, sintonizando a gente. Acesse lá facebook.com/Rádio Cidade Itu para acompanhar esse programa especial. Estamos com a nossa live também. Além de ouvir, você pode nos assistir, acompanhar os bastidores aqui da nossa programação. Mas antes, vamos voltar a falar aqui dos casos de coronavírus. Falamos do Brasil, das cidades da região e no mundo. Você disse que o Brasil já ocupa a segunda posição no ranking negativo de mais casos de Covid-19. Traça pra gente um balanço aí, Estados Unidos segue liderando, quem são os outros países também que figuram aí nesse topo negativo desse ranking, Luciano? Vamos lá então, o número total de casos de coronavírus em todo o mundo, casos confirmados, 5.428.388 pessoas já contraíram a doença. Só nos Estados Unidos, 1.643.499. O Brasil ocupa a segunda posição com 363.211 pessoas confirmadas. A Rússia vem logo na sequência, seguido pelo Reino Unido, Espanha e Itália. O número de mortes também não para de aumentar. Em todo o mundo, 345.360 pessoas já perderam suas vidas. Em compensação, Tiago, temos também o número de recuperados em todo o mundo, que passou de 2 milhões no fim de semana. 2.179.408 pessoas já se recuperaram da doença. O Brasil ocupa, neste momento, a quarta posição entre os países com mais pessoas recuperadas da doença. O Brasil tem 149.911 pessoas que já se recuperaram da Covid-19, Thiago. É uma boa notícia, até porque na semana passada divulgávamos que o Brasil estava na sexta posição. Então já pulou 2 degraus aí, subiu, né? Esse resultado positivo. Esse é o ranking positivo que a gente gosta de noticiar, né? Das pessoas que estão recuperadas da Covid-19. Cidade FM, no combate ao coronavírus. Muito bem, 8h19, já estamos de volta com o jornalismo da Cidade FM. Cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, todos os assuntos relacionados ao tema aqui em 104,7. Índice de isolamento social passa dos 50% no estado. Já nas cidades da região, os números ficaram abaixo desse resultado, Luciano. Isso no sábado. Isso mesmo, Thiago, números do isolamento social, o índice em todo o estado de São Paulo foi de 51% no sábado, lembrando que temos sempre um dia atrás, né, com o feriado prolongado criado pelo governo para tentar evitar a propagação de Covid-19. Na capital, o índice foi de 53%, Thiago. As taxas ficaram apenas 1% acima do verificado no sábado, dia 16 de maio, ou seja, uma semana antes, quando não houve ponto facultativo, quando não houve um mega feriado. Naquela data, o índice foi de 50% no estado e 52% na capital. Ou seja, aquilo que nós falávamos aqui, uma falsa ilusão de que o índice havia subido, né? O sábado em Itu, 47%, na sexta-feira, 43%. Salto no sábado, 46%, na sexta, 42%. Sábado em Sorocaba, 42%, na sexta, 46% no sábado, na sexta, 42%. Em Indaiatuba, no sábado, 50%, na sexta, 47%. E todas as cidades da região, Thiago, a que mais se aproxima aí de um índice ideal é a cidade de Indaiatuba. Indaiatuba aqui ficou com 50% no sábado. 50%, inclusive já figurou entre as 20 cidades aí com um índice bacana de isolamento social. É importante manter ainda mais isolamento social lá, né? Até porque os casos, a quantidade é bastante elevada para o município vizinho. Mudando de assunto, olha, o INSS inicia hoje o pagamento do 13º salário, né? Na verdade, a segunda parcela do 13º salário aí dos aposentados e pensionistas. Uma boa notícia, né? Para quem está numa situação tanto delicada, né? Financeiramente falando, que pode dar aí uma sobrevida, pode ajudar nas finanças, né, Luciano? Verdade, Thiago, uma notícia bacana, principalmente para esse povo mais atingido, né? Que são os idosos. E nesse momento precisam ficar em casa, muitos deles usam aí, é lamentável falar isso, mas muitos usam parte desse dinheiro ou até a totalidade do dinheiro para comprar remédios, né, comprar medicamentos. Então o INSS começa a pagar hoje
né, o 13º salário de aposentados e pensionistas, a segunda parcela. O depósito da segunda parte será realizado até o dia 5 de junho, né, conforme a tabela do pagamento de 2020. A antecipação do 13º é mais uma das medidas anunciadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre hoje e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão os pagamentos creditados entre os dias 1º e 5 de junho. Tiago. Muito bem, boa notícia, prestando serviço a você, ouvinte de cidade, principalmente é um recado importante aos aposentados. 8h22 e olha, as agências dos Correios passarão a fazer o cadastro do auxílio emergencial a partir de junho. Mas uma alternativa aí, né? Às vezes as pessoas não têm tanto acesso, não têm tanta facilidade através da internet, pelo site, o aplicativo para fazer o cadastro e também para não aglomerar tanta gente nas agências da Caixa. Agora os Correios também oferecendo essa alternativa, né, Luciano? Pois é, a partir de junho, né, as agências dos Correios serão mais uma opção aí, né, para quem quer fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo, esse benefício de R$600 que é pago a trabalhadores informais para amenizar os impactos do isolamento social adotado devido à pandemia do coronavírus. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, já há o estudo de ampliar esse auxílio por mais meses e também para mais pessoas, para um grupo maior de pessoas. A Caixa Econômica Federal já pagou até o momento 60 bilhões de reais desse auxílio emergencial. No total, 55 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela, enquanto a segunda parcela alcançou cerca de 30 milhões de pessoas. Nota divulgada pelos Correios esclarece que o início da prestação de apoio nesse cadastramento será em junho, Tiago. Mas ainda não tem uma data específica, né? Uma data definida. Segundo a nota, as agências estão, neste momento, naquele processo de adaptação dos sistemas para a realização desse novo serviço. Entendi. Como você bem mesmo disse, né? A antecipação aí antecipação não, mas o auxílio emergencial, o pagamento dele, que pode se prolongar aí por mais alguns meses. Especula-se que é pelo menos até o final do ano. Né? Ainda não tem nada confirmado, mas já existe algo sendo comentado, né, nos bastidores. Estão estudando porque realmente, segundo o governo é muito preocupado com o rombo nas contas e neste momento é muito alto, então seriam pelo menos mais 3 meses aí, né, de pagamento desse auxílio emergencial. Temos aqui cerca de 55 milhões de pessoas que já receberam essa primeira parcela, então praticamente o dobro daquilo imaginado pelo governo no início. 8h25, olha, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo já passa de 91%. Tanto é que o governo do estado abriu na semana passada uma concorrência pública para a contratação de mais leitos de UTI em hospitais particulares, né, Luciano? Pois é, Tiago, e a ocupação dos leitos lá em cima, o número de casos não para de aumentar, e isso indica que muito em breve, possivelmente, pelo menos a região da Grande São Paulo deve adotar o chamado lockdown, que é aquele bloqueio total. A taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo chegou a 91,8%. No estado todo, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 75,7%. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado tem 11.900 pacientes internados por suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 4.661 estão em UTIs e 7.321 em enfermaria. Portanto, os números não param de aumentar, Tiago. O governo já havia anunciado algumas semanas atrás que ia transferir pacientes da Grande São Paulo para o interior, e tudo isso leva a crer que a tendência é que aumentem mais, né, transferências de pacientes para cá, e automaticamente aí também todo mundo espera que o quanto antes seja liberado, né, novos leitos aí dos hospitais particulares, conforme prevê o governo do estado. 8h26, e olha, os Estados Unidos anunciaram a proibição da entrada de viajantes vindos aqui do Brasil por causa do novo coronavírus. Já especulava-se
algumas semanas atrás, mas agora confirmou, né, Luciano? Não foi anunciado ontem, né, pelo presidente Donald Trump, que vão barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil por causa da pandemia de coronavírus, através de um decreto assinado pelo presidente Donald Trump. A entrada passa a ser proibida já a partir do dia 29. Trump já havia cogitado tomar a medida há alguns dias, né, devido ao aumento de número de casos no Brasil, que ocupa o segundo lugar entre os países com mais pessoas contaminadas, atrás justamente dos Estados Unidos. Sim. A nota diz o seguinte, Tiago: os Estados Unidos doarão 1.000 ventiladores para o Brasil para ajudar nas necessidades de saúde. Essas restrições de viagem são projetadas para proteger os cidadãos dos Estados Unidos e do Brasil e não refletem de forma alguma uma redução no forte relacionamento bilateral entre nossos dois países. Esse é o que diz o comunicado. Inclusive, nos últimos dias, o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro conversaram pelo menos 2 vezes nas últimas semanas aí, justamente para tratativa dessa doação que os Estados Unidos vão fazer aí de cerca de 1.000 ventiladores para o país. A cada semana, mais de 1.500 passageiros chegam a aeroportos dos Estados Unidos tendo saído do Brasil. Os voos entre os dois países, no momento, estão bastante reduzidos. Atualmente, os únicos estados dos Estados Unidos que ainda operam voos com origem e destino ao Brasil são o Texas e a Flórida. Agora fica a questão, né? Será que os Estados Unidos vão enviar para o Brasil esses ventiladores, respiradores? São aqueles mesmos que eles confiscaram do país, né? Que quando o Brasil comprou da China e eles pararam lá para fazer o abastecimento das aeronaves e acabaram confiscando os produtos brasileiros? Temos que aguardar, né? Lembrando que nos Estados Unidos existe uma lei que em época de guerra, principalmente, né, cenários de guerra, o país pode confiscar inclusive fábricas e exigir que essas fábricas produzam insumos para que o país utilize no combate à guerra. Nesse momento, várias montadoras, inclusive de automóveis, estão produzindo respiradores e outros EPIs e insumos para o enfrentamento da pandemia. Foram intimadas, vamos dizer assim, pelo presidente norte-americano Donald Trump. Thiago. Mas o que foi confiscado não era produto americano, e sim chinês, né? Que vinha da China para o Brasil, parou para fazer o abastecimento da aeronave e acabou ficando por lá mesmo. Um ótimo feriado para todos, Thiago, uma ótima sequência de feriado e de trabalho para você. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. E a gente continua com o Show da Manhã ao vivo por aqui até às 11. Na volta dos comerciais, muito mais músicas. Estamos encerrando a nossa live no Facebook, mas para você continuar acompanhando a nossa programação é só sintonizar no rádio 104,7 ou acessar radiocidadetu.com.br para continuar acompanhando a gente. Um abraço. Já já a gente volta.